Como vai, minha gente querida? Que bom estar com você mais uma vez aqui no nosso programa Família Café. E hoje eu queria falar para você de uma maneira muito sucinta, apesar disso soar um tanto pretensioso, porque o tema não poderia ser uma demanda sucinta, mas sobre aquilo que é essencial para a vida da gente, que às vezes nós descartamos por conta de distrações ou por uma rotina que é uma rotina que afoga e atola a gente de uma maneira muito absurda, que é a nossa necessidade por Deus. Conheço muitas pessoas que tentam explicar Deus, tentam dizer quem Deus é, trazer diversos adjetivos, trazer diversos atributos à pessoa de Deus. Deus é isso, Deus é aquilo outro. Mas uma coisa é fato, que quando nós conseguirmos, ou se porventura conseguíssemos normatizar, conceituar, encaixotar a pessoa de Deus, Deus deixaria de ser Deus. Aí sim, a fundação de um ateísmo seria muito mais próspera. O ateísmo teria muito mais prosperidade na ação de uma fundação de Deus em cima de conceitos. Deus não pode ser explicado por conceitos. Deus não pode ser explicado dentro do plano que a gente conhece, que é o nosso plano limitado como ser humano. Eu me lembro que certa vez um físico, ou melhor, um cientista chamado Carl Sagan, ele vai tentar explicar as diferenças de dimensões. Eu vou ser muito sucinto também e muito objetivo na explicação que ele dá sobre a diferença de dimensões, de pessoas que estão em uma determinada dimensão e podem ser transportadas para outra dimensão. E aí ele inventa um mundo chamado Planolândia. Carl Sagan vai dizer que nesse mundo Planolândia, o habitante lá só conhece em duas dimensões. E essas duas dimensões é o que há no mundo deles. Então não existe dimensões diferentes. Tudo que eles explicam dentro da limitação de um mundo de duas dimensões. Até que um dado momento, aquele homem ou aquele serzinho que habita nesse mundo de duas dimensões, ele é convidado, ele é retirado desse mundo e levado para um outro mundo. E esse outro mundo que ele é levado é um mundo de três dimensões. E esse mundo de três dimensões, ele olha e ele fica pasmo, extasiado, dizendo: como é que eu só achava que esse mundo só tinha duas dimensões? Planolândia não é um mundo fechado em si. Eu pensei que todo esse universo, entendendo que não éramos só nós, mas que todo esse universo vigorava dentro dos mesmos parâmetros de Planolândia, com duas dimensões. E agora eu conheço um mundo de duas dimensões. Imagina, olha que coisa, o mundo se abriu diante dos meus olhos. E aí esse homem sai desse mundo de três dimensões e é lançado de novo para Planolândia. Esse serzinho é lançado de novo para Planolândia. Pessoas que deram falta dele, porque era uma pessoa que estava sempre no circuito do cotidiano dela, chegaram e disseram: onde você estava? Para onde você foi? Que caminho você tomou? E ele vai dizer: eu fui num mundo, e esse mundo é... E ele não consegue explicar, ele não consegue dizer aquilo, ele não consegue transmitir de uma maneira fidedigna aquele tipo de coisa. Por quê? Porque aquilo é de caráter experimental. Uma vez perguntaram a Carl Gustav Jung se ele cria em Deus, e Jung disse: eu sei. Ou seja, a ideia fundacional de Deus está na essência do ser humano. Por mais que nós tentemos viver fora dele, em Atos capítulo 17, Paulo, fazendo um paralelo com a poesia grega, vai dizer: nele vivemos, movemos e existimos. Ou seja, não existe vida fora de Deus. E viver em Deus é aquela história de que ele é a base que sustenta todo mundo e toda a existência humana, independente se a pessoa crê nele ou não crê. Deus está ali, nele vivemos, movemos e existimos. O ato de fé não é um ato irracional. O ato de fé é a comprovação de seres, de indivíduos que chegaram à consciência que o sentido deles e o sentido da sua vida só desemboca nesse que é o totalmente outro, Deus, que é o nosso Senhor. Então, o que eu quero convidar você, que seja o momento que você esteja vivendo, porque às vezes a gente procura Deus em momentos muito difíceis, mas que você procure Deus e encontre Deus na sua existência, na sua caminhada hoje, independente do momento que você esteja vivendo. Deus não é uma muleta e nem um ópio para a existência humana. Deus é aquele que é o sustentáculo e aquele que, enquanto nos encontramos nele, nós encontramos sentido na vida e reconhecemos que o resto é apenas distração e um esforço demorado,
difícil e cansativo de criar sentidos em coisas que não dão sentidos. A minha oração é que Deus se revele a você e que, por mais que seja inexplicável a sua experiência, você não fuja dessa realidade, que é a realidade de um Deus presente, que se aflige com as nossas dores e que nos acompanha no caminho. Deus abençoe você e até o nosso próximo programa.